A segurança começa com você. Empilhadeiras para operar sentado. Nos anos 20, a Clark desenvolveu a primeira empilhadeira motorizada. Apesar de primitiva para os padrões de hoje, essas máquinas revolucionaram o manuseio de materiais. Com o decorrer dos anos, as empilhadeiras evoluíram até apresentar sofisticados sistemas hidráulicos, componentes elétricos, numerosos itens de segurança, como, por exemplo, teto de proteção e instruções para o manuseio. Mas esses primeiros veículos obedeciam a 3 princípios básicos válidos ainda hoje: rodas direcionais na traseira, rodas de propulsão na frente e um contrapeso instalado na retaguarda do veículo. Esses princípios permitiram à empilhadeira realizar as tarefas a que se destinava, mas também tornaram sua operação um procedimento específico. Antes de subir em qualquer empilhadeira e começar a operá-la, você deve estar treinado e licenciado. Mesmo que já tenha treinamento anterior em outros modelos ou marcas, deve ler sempre os manuais operacionais para conhecer detalhes do veículo que está prestes a usar. O Ministério do Trabalho exige que a companhia treine seus empregados para os tipos especiais de equipamento que operam. Este vídeo destina-se aos operadores de veículos de operação sentado, tanto elétricos como de combustão interna, e não abrange outros tipos de equipamento, como veículos de operação em pé ou para pallets. Consulte os vídeos Clark. A segurança começa com você para empilhadeiras de operação em pé, e a segurança começa com você para veículos para paleteiras. Controles pré-operacionais. Uma inspeção diária ou pré-turno é exigida pelo Ministério do Trabalho. Instruções adequadas para o controle diário encontram-se no manual do operador do seu veículo. Siga-as. A Clark recomenda o uso de um formulário para a marcação dos resultados do seu controle diário e que, uma vez preenchido, deve ser devolvido ao supervisor ou ao pessoal de manutenção, conforme a organização da sua empresa. Ele serve como controle útil tanto para quem faz a inspeção quanto para o mecânico responsável pela manutenção. A inspeção diária ajuda na familiarização com todos os componentes do veículo e a mantê-lo em condições operacionais seguras. Antes de realizar a inspeção diária, assegure-se de que o veículo está estacionado corretamente, em ponto morto, com o freio de estacionamento acionado, garfos no chão e sem a chave. Inicialmente, você deve fazer um controle visual. Procure vazamentos debaixo e ao redor do veículo. Verifique a torre, procurando correntes gastas, mal ajustadas ou partidas, trilhos danificados, mangueiras ou cilindros furados. Esse exame é apenas visual. Nunca ponha as mãos, braços ou qualquer ferramenta ou objeto na torre. Assegure-se de que o protetor de carga está firme, que suas soldas estão ok e que o retentor do garfo está no lugar. Observe os garfos. Estão curvos, partidos ou gastos mais de 10% na parte traseira? Verifique no manual do operador detalhes de como medi-lo. Se estiverem, devem ser substituídos. Examine a grade de proteção. Ela está aí para protegê-lo de objetos caindo dos garfos ou das prateleiras próximas, mas não resistirá à queda de toda uma carga. Segure as colunas do teto e dê uma boa sacudida. Suas soldas e parafusos de cabeça devem estar firmes. Examine os pneus. Pneus maciços são de vulcanite e para uso interno em pisos lisos, como, por exemplo, os pisos de concreto dos depósitos. Pneus de ar comprimido e pneus sólidos de ar comprimido têm ranhuras e são inflados com ar, destinando-se ao uso interno e externo. Verifique o gasto deles e a calibragem correta. Verifique se há pregos, pinos, etc. ou qualquer dano. Válvula perdida ou pouco ar podem causar tombamentos. Procure o manual do operador, decalques e a placa de dados. Eles contêm informações sobre uma operação sem risco, a centralização da carga e a capacidade do veículo. Se algum deles faltar ou estiver ilegível, precisa ser substituído. Do manual do operador consta uma lista dos decalques que devem existir no seu veículo. Em veículos GLP, assegure-se de que as ligações de combustível estão firmes e de que o tanque de gás e seu suporte estão em boas condições. A remoção ou instalação dos tanques de combustível exige o uso de proteção para o rosto e luvas. Em veículos a diesel, gasolina ou gás natural, verifique se as linhas de combustível têm furos. Para mais informações, consulte o vídeo Manuseio sem risco do combustível.
Em veículos elétricos, verifique se as ligações da bateria estão firmes e em perfeito estado. Assegure-se de que a bateria está firme e de que as placas de retenção ou braçadeiras das entradas laterais da bateria estão no lugar. E verifique se a tampa da bateria ou as presilhas estão seguras. Em seguida, examine o motor, mas somente se ele estiver frio. Abra o compartimento dele com cuidado e não fume ao fazer esse controle. Em veículos de combustão interna, verifique o nível do óleo do motor, o nível da água, o nível de combustível e o nível do fluido hidráulico. Em veículos elétricos, examine o nível eletrolítico da bateria e o nível da carga. Em ambos os tipos de veículos, verifique o reservatório do freio, se houver um. Observe no manual do operador como é no seu veículo. Finalmente, examine e anote qualquer dano óbvio. O teste seguinte é o funcional para verificar se o veículo opera de acordo. Em veículos de combustão interna, libere vagarosamente o combustível GLP ou gás natural. Consulte o manual do operador para as particularidades do seu veículo. Procure vazamentos. Não faça qualquer verificação sem proteger as mãos. Entre seguramente no veículo usando 3 pontos de contato. Sente-se e examine se o cinto de segurança está apropriado para uso e se o fecho ajusta-se corretamente. Aperte o cinto confortavelmente nos quadris. Verifique a buzina. Examine a alavanca de direção. Não deve haver folga ou aderência. Examine se funcionam com facilidade as alavancas de levantamento, abaixamento, inclinação e de controle auxiliar. Não deve haver aderência, e elas devem voltar para o ponto morto sem nenhuma ajuda. Após examinar cada alavanca de controle, coloque-a de volta em ponto morto ou posição de repouso. Verifique o freio de estacionamento. Você deve sentir tensão quando usá-lo. Se estiver frouxo, provavelmente não vai segurar o veículo. Um freio de estacionamento bem ajustado deve segurar um veículo carregado num grau de 15%. Caso seu freio de estacionamento não esteja funcionando, coloque a etiqueta em manutenção e mande consertá-lo. Examine o pedal do freio. Ele deve estar firme e não deve resvalar vagarosamente para o chão sob pressão continuada do pé. Com o veículo em posição segura de partida, freio de estacionamento acionado, controle de direção no ponto morto, gire a chave para ligar o motor nos veículos de combustão interna. Do seu manual do operador devem constar particularidades sobre os sistemas de monitoração do veículo e sobre o mostrador do painel de instrumentos. Leia, portanto, o manual do operador do seu veículo. Em veículos elétricos, assegure-se de que as ligações da bateria estão corretas. Assegure-se de que o veículo está em condição segura de partida, com o freio de estacionamento acionado e todos os controles em ponto morto. Ligue a chave. Existem várias disposições diferentes dos pedais de controle nos veículos de combustão interna. Leia o manual do operador para se familiarizar com o tipo de controle do seu veículo. A disposição de pedais mais comum é: à direita acelerador, à esquerda pedal de aproximação e no centro freio. Outras disposições de pedais que podem aparecer são: à direita freio, nenhum pedal à esquerda e à direita acelerador. Ou unitrol, em que no pedal direito seleciona-se direção e controle de velocidade e o esquerdo é de aproximação. E a transmissão hidrostática, pedal direito deslocamento e velocidade, pedal esquerdo marcha ré e velocidade. Observe que a transmissão hidrostática vai operar de forma diferente da mecânica. Isso porque ela tem uma característica chamada freagem dinâmica, que pode ser regulada de acordo com o uso requerido. Além disso, a transmissão hidrostática pode ser ajustada para funcionar como uma transmissão mecânica ou não. Se você vai operar um veículo hidrostático, leia o manual do operador e se assegure de que entendeu os controles. Verifique se há suficiente espaço acima do veículo. Opere o elevador e a função de inclinação usando as alavancas de levantamento, inclinação e auxiliares. Faça a torre subir até o topo. E depois descer até o chão. Em seguida para a frente e para trás. Se ela não subir toda a extensão, sem fazer um ruído estranho, isso pode indicar baixo nível de fluido hidráulico. Faça um mecânico treinado examiná-la. Os componentes devem mover-se livremente sem resistência.
Se a torre não levanta ou abaixa suavemente, não use o veículo até que um mecânico treinado corrija a situação. Uma torre que não opera corretamente pode causar acidentes. Movimente a alavanca da torre até seu nível mais baixo. Gire o volante inteiramente até que ele pare, em ambas as direções. O movimento deve ser suave, sem frouxidão ou resistência, nem ruídos estranhos. Coloque o volante de volta direcionado para a frente. Solte o freio de estacionamento e desloque-se devagar para a frente. Acione o freio e pare. O freio deve levar o veículo a uma parada controlada, sem esforço no pedal. Quando estiver operando um veículo, preste atenção em qualquer ruído estranho. Eles indicam algo de errado. Olhe para trás e examine o chão à procura de vazamentos. Caso seu veículo tenha luzes, alarmes ou espelhos, assegure-se de que funcionam normalmente e que não estão faltando ou precisando de reparos. Se qualquer componente do veículo estiver faltando ou precisando de reparo, anote na lista de controle. Não tente substituí-lo ou consertá-lo, a menos que seja treinado e licenciado. Em vez disso, coloque uma etiqueta em manutenção no veículo e retire a chave. Entregue a lista de controle ao seu supervisor ou ao departamento de manutenção e os informe sobre o problema. Resumindo, o Ministério do Trabalho exige uma inspeção diária ou pré-turno das empilhadeiras. Você deve realizar tanto um controle visual quanto funcional. Marque seus trabalhos numa folha de controle operacional que está disponível no seu distribuidor Clark. Nunca tente fazer consertos, a menos que você seja um mecânico treinado e licenciado. Coloque uma etiqueta no veículo que precisa de reparos e alerte o seu supervisor ou o pessoal da manutenção. Entregue a sua folha de controle preenchida ao seu supervisor ou pessoal de manutenção. Finalmente, não opere um veículo que não esteja funcionando de acordo. Instruções e avisos. O manual do operador contém instruções e avisos. Leia, compreenda e obedeça a essas informações. Os decalques com instruções e avisos são uma versão reduzida. Funcionam como lembretes constantes durante o uso do veículo. Não opere um veículo a menos que seja treinado e autorizado. Não opere um veículo em mau estado de funcionamento. Olhe para onde se desloca. Manuseie somente cargas estáveis e firmes. Ajuste os garfos de modo que fiquem o mais afastado que sua carga permitir. Tenha sempre cuidado com os pedestres. Empilhadeiras tombam se não são dirigidas corretamente. Dirija com os garfos abaixados. Devagar nas curvas. Não faça curva em declives. Use sempre o cinto de segurança. Diminua a velocidade e tenha muito cuidado em superfícies molhadas ou escorregadias. Não levante cargas maiores do que a capacidade que figura na placa de dados. Nunca suba ou fique em pé no teto de proteção. Você pode escorregar e cair. Nunca descanse sua mão no suporte da grade de proteção. Se colidir com uma prateleira ou outra superfície dura, poderá ferir-se. Durante o trabalho, mantenha-se sempre dentro do compartimento do condutor e debaixo da grade de proteção. Nunca ponha qualquer parte do seu corpo ou qualquer ferramenta ou objeto na torre. Você pode ser vítima de esmagamento. Não suba na torre nem fique de pé ou embaixo dos garfos. Você pode ser esmagado ou ferido numa queda ou pela descida dos garfos. Não use a torre para levantar pessoas. Elas podem cair e morrer. Use o equipamento certo para elevar pessoas, como o elevador aberto. Tenha cuidado ao posicionar os garfos. Assegure-se de que os bloqueadores dos garfos estão em seus lugares. Se os bloqueadores tiverem se extraviado, os garfos podem se soltar no fim do transporte e ferir você ou outra pessoa. Use os pés para mover os garfos. Não os puxe com as mãos. Antes de sair de seu veículo, abaixe os garfos e os faça inclinar ligeiramente para frente. Coloque o controle de direção em ponto morto, desligue a chave e acione o freio de estacionamento. Cargas e manuseio de cargas. Olhe sempre na direção do deslocamento. Se a carga bloqueia sua visão, desloque-se em marcha ré, exceto ao subir rampas. Se não tem visão, não se movimente. Peça o auxílio de alguém.
Não faça curvas com sua carga no alto. Entre reto na prateleira para colocar a carga de forma conveniente. Quando estiver saindo de uma prateleira, saia em linha reta, abaixe a carga e então faça a curva para se deslocar no corredor. Nunca deixe uma carga levantada. O elevador e os cilindros de inclinação podem se mover e assim causar sua queda. Você ou alguém por perto pode ferir-se gravemente. Mantenha sua carga sempre abaixada, especialmente se está se deslocando ou estacionado. Transporte as cargas alto o suficiente apenas para evitar obstáculos. Assegure-se de que a carga não está interferindo no transporte ou penetrando na torre. E isto pode causar deslocamentos, desarranjos na torre ou danos às cargas. Manuseie cargas longas, largas ou altas com cuidado adicional e nunca transporte cargas soltas ou desequilibradas. Assegure-se de que a carga está apoiada contra o descanso posterior e centralizada nos garfos. Ao abaixar, cuidado com correias soltas. Elas podem se enroscar na torre ou na prateleira. Resumindo, olhe sempre na direção do deslocamento. Se você não pode ver, não se mova. Peça ajuda. Nunca faça curva com uma carga levantada. Mantenha sempre sua carga abaixada perto do chão. Assegure-se de que as cargas não penetrem na torre e só manuseie cargas estáveis. Finalmente, cuidado com correntes soltas. Partindo e parando. Suba no veículo usando sempre 3 pontos de contato para não perder o pé. Se necessário, ajuste o assento para poder manobrar os controles e pedais confortavelmente. Coloque o cinto de segurança e o ajuste de modo que fique firme, mas não apertado demais. Assegure-se de que o freio de estacionamento está acionado e segurando o veículo. Você deve sentir uma tensão quando o utiliza. Se estiver frouxo, provavelmente não vai segurar o veículo. Assegure-se também de que as alavancas de controle direcional estão em ponto morto. Gire a chave, ligue o motor. Lembre-se, caso o freio de estacionamento não esteja funcionando, coloque no veículo a etiqueta em manutenção e mande consertar. Alguns veículos têm freios operados com o pé, outros têm freios de mão. Alguns têm freios de assento. Examine o manual do operador do seu veículo para se informar sobre o controle correto do freio de estacionamento. Em um veículo elétrico, ligue a chave do interruptor. Pise no freio de serviço e solte o freio de estacionamento. Caso você tenha um veículo hidrostático, procure no manual do operador o procedimento correto. Olhe na direção em que vai se deslocar e certifique-se de que o caminho está livre. Em seguida, mude a marcha para a frente ou marcha ré, solte o freio e ponha o pé no acelerador. Desloque-se sempre em velocidade moderada. Nunca tenha pressa. É assim que acontecem os acidentes e as pessoas se machucam. Se tiver dúvidas, diminua a marcha, tire o pé do acelerador e pise suavemente no freio. Não pise nele com força, a menos que haja uma emergência. Você pode derrubar a carga dos garfos ou até tombar o veículo. Nos carros elétricos, você pode pará-los eletricamente. É o que chamamos de plug-in. Uma maneira suave de frear e mudar de direção e que pode aumentar a vida útil do freio. Mas tenha cuidado, pois pode ser necessário mais tempo para parar do que com o freio de pé. Se você está se deslocando para a frente ou de marcha ré e quer mudar de direção, simplesmente mova a alavanca de controle na direção oposta. O veículo vai diminuir a velocidade até parar e em seguida prosseguirá na outra direção. Se você quiser parar, simplesmente mude a marcha para ponto morto ou solte o acelerador quando o veículo parar antes de continuar na outra direção. Você não pode usar esse procedimento com veículos a combustão. Resumindo, sempre use 3 pontos de contato quando subir ou descer do veículo. Use o cinto de segurança. Assegure-se de que o freio de estacionamento está corretamente ajustado e a alavanca de mudança está em ponto morto. Dirija em velocidade moderada. E lembre-se, plug-in é um modo suave de parar, usado somente nos veículos elétricos. Estacionar. Para estacionar em veículos de combustão interna ou elétricos, primeiro pare completamente. Abaixe os garfos até o chão e incline-os para frente. Mude a transmissão para ponto morto.
Acione o freio de estacionamento e desligue a chave. Nunca deixe o veículo funcionando ou sem o freio de estacionamento. Estacione sempre em pisos nivelados, longe de portas, extintores de incêndio ou outros equipamentos de segurança. Se houver alguma possibilidade de o veículo se mover, calce as rodas e nunca pare na frente de saídas de emergência. Resumindo, pare totalmente. Traga os garfos para o chão, ponha a alavanca em ponto morto. Acione o freio de estacionamento, desligue o motor e retire a chave. Não bloqueie equipamentos de emergência. Se o veículo tem risco de se mover, bloqueie as rodas. Operação em geral. Observe sempre os pedestres. Muitas vezes, pedestres e empilhadeiras compartilham os mesmos corredores e caminhos. Acidentes com pedestres são o tipo mais comum com as empilhadeiras. Terríveis ferimentos por esmagamento resultam quando uma empilhadeira atinge uma pessoa. Olhe sempre na direção do deslocamento procurando ver os colegas ou outras pessoas que podem estar no seu caminho. Toque a buzina. Tente estabelecer contato visual e acene para que saiam do caminho. Toque a buzina e esteja preparado para parar nos cruzamentos. Diminua a velocidade nas esquinas e tenha cuidado com pedestres ou outros veículos. Se o seu veículo tem alarmes, luzes ou espelhos, assegure-se de que estão funcionando e não estão quebrados. Mas não confie nos pedestres para ver ou ouvir os sinais e sair do caminho. Muitas vezes eles nem percebem. Tome cuidado com o movimento da cauda do seu veículo. As empilhadeiras têm direcionamento na traseira para maior capacidade de manobra. Desse modo, quando você faz uma curva, o contrapeso balança para longe. Cuidado com os pedestres mesmo ao lado do seu veículo. Tente manter um círculo ao redor dele, livre de pessoas, e, é claro, nunca dê carona a ninguém. As empilhadeiras foram projetadas para levar somente uma pessoa, o operador. E em todos os momentos você é o responsável pela operação sem risco do veículo, portanto, fique atento. O uso de elevadores requer cuidado especial. Assegure-se de que sua capacidade é suficiente para a empilhadeira e sua carga, e de que o piso está em boa condição. Entre devagar. Estacione o veículo com o freio de estacionamento acionado e desligue o motor. Não opere o veículo se estiver sob remédios que o deixam sonolento, ou sob o efeito de álcool ou de drogas ilegais, ou se estiver doente ou cansado. Ao usar um veículo de combustão interna no interior de um prédio, assegure-se de que há ventilação. O monóxido de carbono pode se acumular sem ser percebido e causar sonolência. Siga as regras de tráfego de sua fábrica. Preste atenção nos obstáculos do local de trabalho, como obstruções acima do veículo, protuberâncias nas prateleiras, intrusões nos corredores, más condições do piso, entulho, etc. Resumindo, cuidado com os pedestres. Olhe sempre para onde está indo. Assegure-se de que seu alarme, luzes, espelhos, etc. estão funcionando. Atenção ao movimento da cauda do veículo. Nunca dê carona no seu veículo. Não dirija se estiver doente, sob efeito de drogas ou cansado. Obedeça às regras de tráfego de sua fábrica. E, finalmente, atenção aos obstáculos imprevistos. Tombos nas plataformas de embarque. Assegure-se de que as superfícies em que está se deslocando estejam livres de entulho, depressões, óleo, gelo, água e etc. Essas coisas podem fazê-lo perder o controle do veículo. Tome cuidado ao operar em rampas. Desloque-se sempre em linha reta, para cima e para baixo, no centro das rampas, longe das bordas. Se o veículo estiver carregado, desloque-se com os garfos na direção da subida. Se descarregado, os garfos devem estar voltados para a descida. Finalmente, nunca faça curva em rampas ou se desloque nelas em curva. Isto pode tombar o veículo. Saia da empilhadeira e verifique a condição dos pisos dos reboques, elevadores e vagões. Assegure-se de que podem suportar o peso de seu veículo e da carga. As plataformas de embarque são lugares onde deve-se ter muito cuidado. Congestionamento, tráfego pesado de veículos e pedestres ou más condições do piso podem causar acidentes.
Quando estiver operando nas plataformas, descarregando caminhões, assegure-se de que os tablados de acesso estão firmes e em boas condições. Examine pessoalmente se os freios do reboque estão acionados, se as rodas estão calçadas, se o calço de atracação está no lugar, caso exista algum. Não conte com a informação do motorista. Se a cabine tiver sido separada do reboque, assegure-se de que os apoios do reboque estão colocados corretamente. Se você não tomar esses cuidados, o veículo pode rolar da plataforma e a sua empilhadeira pode tombar pela traseira. Se a plataforma não tiver portas fechadas, quando o reboque estiver sendo retirado, tenha muito cuidado e fique longe da porta aberta. As bordas da plataforma ficam molhadas e escorregadias pela exposição ao exterior. Boa limpeza é particularmente importante nas plataformas. Nunca sobrecarregue seu veículo. Examine a placa de dados para saber sua capacidade. Apesar do tombamento ser um acidente raro, ele costuma causar ferimentos graves e até fatais. Para evitar tombamentos, você precisa entender o conceito do triângulo de estabilidade. Uma das coisas mais importantes que se deve lembrar sobre o projeto da empilhadeira é que ela é apoiada em 3 pontos. Isso é verdadeiro apesar de ela ter 4 rodas. O eixo de direção da maioria das empilhadeiras de 4 rodas está ligado ao veículo por meio de um pino pivô no centro do eixo. Esses 3 pontos de apoio formam um triângulo quando ligados. É o chamado triângulo de estabilidade. Esse triângulo foi determinado através de testes de engenharia de tal forma que pode predizer quanto aos pesos das cargas e o deslocamento contribuem para a instabilidade do veículo. O círculo negro representa o centro de gravidade, ou CG, de um veículo estacionado e sem carga. O CG se desloca conforme as cargas adicionadas ou as operações realizadas, tais como o deslocamento e o empilhamento. Se o CG mover-se para fora do triângulo, o veículo pode tombar. Ao se deslocar com carga nos limites de segurança, o CG permanece no meio do triângulo de estabilidade. Isso assegura a estabilidade de lado a lado e da frente para a retaguarda. Quando uma carga é adicionada, o CG se desloca para a base do triângulo. Como resultado, quanto mais pesada a carga, maior é a tendência de tombar para frente, conforme o CG se aproxima mais da base. Acontece o mesmo ao frear. O que se passa quando o veículo opera com um lado mais baixo do que o outro? Em piso desigual, por exemplo, o CG se desloca para o lado do triângulo e um tombamento lateral se torna mais provável. O mesmo é verdade nas curvas. Qualquer curva vai deslocar o CG para as laterais e criar a possibilidade de um tombamento lateral. Quanto maior sua velocidade numa curva, tanto maior a possibilidade de um tombamento. Isso vale quer haja carga nos garfos ou não. Podemos também pensar no triângulo de estabilidade como uma pirâmide de 3 lados. Quando os garfos estão levantados, quanto mais o CG se desloca para o topo da pirâmide, mais afetada é a estabilidade de lado para lado e de frente para a retaguarda. Por causa disso, fazer curva com uma carga levantada é perigoso. E lembre-se, qualquer modificação no peso do veículo, na capacidade de carga ou nos componentes altera sua estabilidade. Pneus mais estreitos e rampas interferem na estabilidade do veículo. Lembre-se, veículos carregados são mais estáveis lateralmente do que veículos sem carga. Mas, carregados ou vazios, nunca faça curvas fechadas ou rápidas e nunca com os garfos levantados. Sempre se desloque com os garfos abaixados e incline-os para trás levemente. Cuidado para onde vai. Superfícies desiguais, entulho, declives, pisos escorregadios e depressões podem causar tombamentos. Se um tombamento ocorrer, não salte do veículo. Suas chances de sobreviver são maiores se você permanecer na empilhadeira. Usar cinto de segurança ajuda a manter seu corpo dentro da cabine. Alguns veículos têm apoios laterais que também ajudam você a manter-se dentro deles. Segure o volante firmemente com ambas as mãos e pressione seus ombros e costas contra o assento. Apoie os pés no piso e incline-se para longe do chão. Aguente firme, não salte.
Resumindo, assegure-se de que as superfícies em que está se deslocando são lisas e sem entulho. Quando se deslocar em rampas, mantenha os garfos com carga à frente na subida e sem carga para trás. Nunca faça curva em rampas, não importa em que direção. Nunca sobrecarregue uma empilhadeira. Conheça sempre o peso da sua carga. Aguente firme no caso de tombamento. Mantenha o cinto apertado e retese o corpo, não salte. Esteja atento o tempo todo. E cuidado com os pedestres. Como operador de empilhadeira, você é um profissional. Dirija de modo profissional. Você deve levar a sério o fato de operar seu veículo com segurança. Não tome parte em brincadeiras. Se agir com descuido ou imprudência, pode causar acidentes sérios e mesmo fatais com você ou com seus colegas. Mantenha seu veículo em ótimo estado de conservação, mas não faça reparos a menos que seja um mecânico treinado. Use somente peças originais Clark. Coloque a segurança em primeiro lugar. E lembre-se, a segurança começa com você. Se você tem alguma pergunta ou precisa de mais informações, contate seu distribuidor Clark.